Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Edemar Furman, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e é uma alegria ter você acompanhando este nosso programa. Hoje vamos estudar o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, uma sequência de um livro muito bonito e muito importante de nossa Bíblia, o livro histórico do Novo Testamento. É o quinto livro na sequência. Os 4 primeiros livros, os evangelhos, contam a história de Jesus. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez para ser o nosso Salvador. Portanto, os 4 primeiros livros contam a história de Cristo. O quinto livro e o único livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, o nome já diz, conta a história das ações dos Atos dos Apóstolos, diante da mensagem de Cristo, que ele fez, que ele falou, que deixou na incumbência dos discípulos, pouquinho antes de subir aos céus. E de, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Nesse sentido, Jesus termina a sua obra redentora, volta aos céus e deixa, então, os discípulos incumbidos da tarefa de propagar, de disseminar a fé cristã. Por isso, o quinto livro recebe o nome de Atos dos Apóstolos, as ações que os discípulos tiveram diante da mensagem que Cristo deixou. Que Deus abençoe o estudo, a reflexão de sua santa palavra nesse nosso estudo de hoje, capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes de passarmos para a leitura, convém ainda uma breve contextualização. No capítulo 15 de Atos acontece historicamente o primeiro concílio geral da Igreja Cristã. Lá no primeiro século apareceram dúvidas tanto sobre doutrina, sobre teologia, bem como sobre a prática, a praxis da Igreja. Portanto, a igreja, os líderes, se reuniram em Jerusalém para debaterem, para deliberarem sobre a teologia e então reverem também a prática que a igreja estava adotando. Capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. No finalzinho do capítulo 15, nos versículos finais, Paulo parte para a sua segunda viagem missionária, já agora a par do resultado do concílio e também das definições sobre a prática da fé cristã no dia a dia dos filhos de Deus. Finalzinho do capítulo 15, versículo 36 em diante. Portanto, todo o capítulo 16, na sequência, é esta viagem missionária, ou a segunda viagem missionária de Paulo, acompanhado de Timóteo e Silas. E nesta viagem, eles visitam muitas cidades. E o capítulo 16 nos conta a visão ou a chegada de Paulo e sua comitiva em Troade, depois em Filipos. E assim chegamos no capítulo 17, que na tradução da nova tradução na linguagem de hoje, a versão da Bíblia que nós usamos para o nosso estudo, no capítulo 17 o título é simplesmente assim: em Tessalônica. Ou seja, a continuação desta viagem missionária de Paulo, que começou no final do capítulo 15, depois do concílio da igreja, todo o capítulo 16, capítulo 17, a continuação da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, acompanhado por Timóteo e Silas. Que Deus abençoe a reflexão de sua santa palavra. Amém. Vamos então à leitura do nosso texto. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia. Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o costume, Paulo foi até lá nos 3 sábados seguintes, falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer iria ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês
é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas às quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras de alta sociedade também se juntaram ao grupo. Aqui um pequeno detalhe, finalzinho do versículo 4. É a primeira vez na Bíblia que o Evangelho toca pessoas da alta sociedade, ou pessoas abastadas, ricas, por assim dizer. É a primeira vez que o Evangelho chega também a eles. Que Deus abençoe a obra missionária da igreja, os filhos de Deus, que façam o Evangelho chegar a todas as pessoas em todos os tempos. Versículo 5. Mas os judeus ficaram com inveja, e eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Eles fizeram uma confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Mas como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares que passam. Agora chegaram até a nossa cidade, e Jasão os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo a ordem do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras, e as autoridades soltaram Jasão e os outros depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Portanto, o Evangelho traz sim divisão conforme a promessa de Jesus, mas aqui a divisão é clara, motivada por causa da inveja. A pregação do reino de Deus fez com que Paulo se tornasse estimado por muitos. A mensagem de Cristo é cativante. E a inveja dos judeus, líderes do judaísmo, que não se converteram à fé cristã, fez com que isso acontecesse. Em Tessalônica se tornou praticamente impraticável o retorno do apóstolo Paulo. Versículo 10. Em Bereia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Que bonito exemplo! Muitas congregações da nossa igreja, muitas congregações cristãs de um modo em geral, precisam seguir este exemplo, conferir nas Escrituras Sagradas, buscar na Palavra de Deus orientação para cada um dos seus membros, pessoal, para cada filho de Deus, mas buscar também na Palavra de Deus orientação para os caminhos da própria comunidade como um todo, de forma geral. Eles eram mais educados que o de Tessalônica e conferiam todos os dias na Escritura Sagrada para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Que Deus abençoe e nos faça copiar este exemplo tão bonito dos cristãos de Bereia. Assim, muitos judeus naquela cidade creram e também muitos não-judeus, tanto mulheres de alta sociedade como também muitos homens. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral, porém Silas e Timóteo também ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. E assim chegamos ao ponto alto do capítulo 17, o encontro de Paulo com os atenienses. Todo o capítulo 17 tem 34 versículos. Nós chegamos no 15. Paulo, em Atenas, começa no versículo 16 até o final, ou seja, metade do capítulo 17 de Atos é dedicado a este encontro de Paulo na capital da cultura de então, Atenas, capital da Grécia. Quando Paulo esteve em Atenas, Atenas ainda era uma cidade importante no cenário mundial, mas já estava em declínio. Não era mais tão importante como outrora.
por causa dos seus filósofos, por ser um lugar de muita cultura, mas ainda assim mantinha a sua fama, ainda assim a história de Atenas é muito rica. Por isso, Atos capítulo 17 reserva um espaço todo especial para este encontro de Paulo com os atenienses. Vamos lá. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e também com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que ali se encontravam. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que este ignorante está querendo dizer? Na versão mais antiga da Bíblia, na versão revista e atualizada de Almeida, ali está escrito inclusive a palavra tagarela. O que este tagarela está querendo dizer? Aqui fala-se então em ignorante. Olhavam para Paulo, um cidadão romano, os atenienses, gregos, que tinham para si a pecha da cultura, do conhecimento, e olhavam para aquele rude romano, chamando-o de ignorante, ou tagarela, como diz a nossa versão mais antiga da Bíblia. Mas, então, os seus ouvintes perguntaram a ele: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Olha que interessante o plural aqui, e é curioso que seja assim. O que este tagarela, o que este ignorante está querendo dizer? Parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Então, diziam isso porque Paulo falava e anunciava Jesus e a ressurreição. É curioso que na língua grega, que foi escrito todo o Novo Testamento, a palavra ressurreição é uma palavra feminina, anastasis, e os gregos estavam pensando que Paulo estava anunciando um casal de deuses, Jesus e Anastácia, como a ressurreição, como se ela fosse também uma deusa, como se ela fosse uma divindade a ser venerada. Nesse sentido, então, aqueles gregos estavam imaginando que Paulo estava anunciando, havia pregado ou anunciando ali um casal de deuses, Jesus e Anastácia, ou a deusa da ressurreição. Versículo 19. Então levaram a Paulo na reunião do Conselho Municipal, da Câmara Municipal. Na linguagem antiga fala assim, Areópago, o lugar onde a Câmara de Vereadores daquela época se reuniria. E lá disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou em pé diante deles na reunião do Areópago, a Câmara Municipal, e disse em voz bem alta: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Uma parada neste versículo 23, um altar ao Deus desconhecido, e Paulo diz que esse Deus desconhecido é que ele vem anunciar aos atenienses, aos gregos e ao mundo em geral. Deus é possível ser reconhecido na sua obra da criação. O nosso catecismo luterano nos diz que nós podemos conhecer a Deus de três maneiras: através da sua criação, do seu poder criador, afinal de contas, tudo que existe à nossa volta não pode ter surgido do nada, precisamos de uma entidade superior criadora, e nós entendemos que é Deus Pai, Criador do céu e da terra, mas ainda assim nós temos este conhecimento de que existe uma divindade suprema que criou o mundo. Mas este conhecimento da criação é um conhecimento limitado, imperfeito. A segunda maneira que o catecismo luterano fala sobre o conhecimento de Deus é através da nossa consciência. A lei de Deus está gravada em nós. Um exemplo bem fácil de você entender. Uma criança pequena sabe as coisas erradas que ela está fazendo, tanto que
quando ela está fazendo uma travessura, ela se esconde. Uma criança, quando está brincando, está bem barulhenta, está fazendo as suas traquinagens. Mas quando ela vai fazer uma travessura, uma coisa que sabe que ela é errada, ela fica em silêncio e vai para o cantinho da casa, para não ser percebida por ninguém, para não ser descoberta. Quem disse para aquela criança bem pequena que o que ela está fazendo é errado? Quem ensinou para ela o conceito de certo e errado numa idade tão pequena? Isso é a nossa consciência. Todos sabemos que mentir é errado, que roubar é errado, que trair é errado, mesmo que nós não venhamos a acreditar em Deus e na sua santa lei. Isso é a consciência. É a segunda maneira de entendermos a existência de Deus. Mas junto com a criação, ainda e também é um conhecimento sobre Deus limitado, imperfeito. E a terceira maneira, a maneira perfeita e correta de conhecermos a Deus, é através da sua santa palavra. É onde ele se revela para nós, esse Deus escondido, ou como diz Paulo, o Deus desconhecido, que as pessoas muitas vezes veneram sem conhecê-lo. Na sua santa palavra Deus se revela, assim como ele é. Este é o versículo 24 do texto de Atos 17. Mas tem agora a sequência, onde nós encontramos quem é esse Deus que se revela na Bíblia. Vamos lá. Deus fez o mundo todo e tudo que nele existe, e é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisam que façam nada por ele, pois ele mesmo é quem dá a vida a todas as raças humanas que viveram na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como disse alguém, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas gregos da própria cultura de vocês, os ouvintes de Paulo, e alguns poetas de vocês dizem, nós também somos filhos dele. Versículos 27 e 28, Paulo usa um pouquinho do seu conhecimento cosmopolita. Paulo, um homem de bastante cultura, apesar de ser acusado pelos atenienses, pelos gregos, de ser um rude romano, um tagarela ou um ignorante, Paulo mostra aqui um pouco do seu conhecimento cosmopolita, citando lá em cima epicureus e também estoicos, que são duas linhas filosóficas gregas, e aqui embaixo citando alguns poetas gregos que falam exatamente sobre isso, sobre um conhecimento limitado e incompleto de Deus. Paulo mostra aqui um pouquinho da sua cultura geral, da sua cultura cosmopolita. Nele nos vivemos, nos movemos e existimos, e os poetas gregos dizem, nós também somos filhos dele. Paulo e o seu conhecimento geral. Versículo 29. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, ou de prata, ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que ele escolheu, e deu provas disso a todos quanto ouviram e também quando ressuscitou esse homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram, em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre este assunto. Então Paulo foi embora dali. Algumas poucas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas pessoas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Dâmaris e muitas outras pessoas. Este é o final do capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Algumas considerações importantes agora sobre esta visita de Paulo ao Areópago, à Câmara Municipal de Atenas, a capital da Grécia. Lá nos versículos onde Paulo fala sobre o seu conhecimento cosmopolita, citando os poetas gregos, nós encontramos Epimênides,
poeta da ilha de Creta, que no 6º século antes de Cristo, Paulo cita também o mesmo poeta em Tito, capítulo 1, versículo 12. Depois, no mesmo versículo, um pouco mais adiante, Paulo cita também Arato, um poeta grego do 3º século, que, a exemplo de Paulo, era também natural da região da Cilícia. Paulo tem um conhecimento importante da cultura grega. Paulo quer, então, se mostrar que ele também tem um conhecimento para ser anunciado àqueles homens. E o seu conhecimento não está baseado apenas na cultura de homens, mas especialmente no conhecimento sobre Deus. Paulo conhece o que para os atenienses e para os gregos é um Deus desconhecido. E é esse Deus que Paulo vem anunciar. Portanto, Paulo aponta para Jesus e para a ressurreição como o ponto central para conhecermos este Deus que para os atenienses é desconhecido. Ou seja, se você não sabe quem é Deus, se você está em dúvida sobre quem é o Deus verdadeiro, procure na Santa Palavra de Deus e olhe atentamente para Cristo e a sua obra redentora. Ali você vai conhecer o Deus verdadeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus a este mundo para se tornar conhecido pelos homens. E foi na obra da cruz, ao morrer, mas ao ressuscitar, deixando a cruz vazia, que Deus se revelou aos homens como um Deus de amor, um Deus perdoador. Mas como lá no início do discurso, os atenienses haviam entendido que Paulo estava falando de um casal de deuses, Jesus e Anastácia, a deusa da ressurreição, porque a palavra grega para a ressurreição é Anastasis, quando se deram conta de que Paulo estava falando sobre ressurreição literalmente, retornar dos mortos, aí acontece o que aconteceu no final da narrativa. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, muitos zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre este assunto. E Paulo foi embora dali porque ele estava sendo zombado e as pessoas não queriam realmente ouvir sobre a ressurreição. É um fato que para eles era improvável, impraticável. Os mortos nunca voltaram. Nunca houve ressurreição dentro da cultura grega. Portanto, falar sobre essa impossibilidade era falar talvez uma grande bobagem. Por isso que aquelas pessoas, baseadas no seu conhecimento, na sua razão, na sua cultura e nas suas filosofias, acabaram perdendo a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro, que continuará desconhecido para aqueles corações. Eles perderam a oportunidade de ouvir falar sobre a ressurreição, sobre o perdão dos pecados e sobre a vida eterna no céu. É um tremendo alerta para os cristãos deste século, deste nosso mundo em que estamos vivendo hoje. Um mundo com tantas tecnologias, um mundo que ainda agradece, temos muito a agradecer à ciência, é claro, mas que não pode colocar a sua esperança na ciência, porque ela falha e ela é humana, ela não é perfeita. Portanto, basear o seu futuro no seu conhecimento é um risco muito grande que cada ser humano e que a humanidade em geral corre. É preciso basear a sua esperança no Deus conhecido, que se revela a nós na Sagrada Escritura e que através de Jesus se revela, se mostra um Deus amoroso, perdoador e salvador, que nos garante a ressurreição para a vida eterna no céu. Este é o Deus conhecido. Este é o Deus que o apóstolo Paulo, que Timóteo e Silas anunciaram em tantos lugares diferentes e em tantas cidades. E que Deus faça essa sua palavra continuar sendo pregada de forma clara e pura em todos os rincões de nosso imenso Brasil e também mundo afora. Que Deus abençoe a nossa fé cristã e que Deus abençoe a obra missionária dos apóstolos de Cristo. Em nome do Salvador Jesus, que assim seja. Amém. Legal. Muito bom ter você neste nosso programa de hoje, que vai ficando por aqui com mais um estudo da Palavra de Deus. Mas não perca a próxima oportunidade, que irá continuar com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, agora a partir do capítulo 18. Assista a este e outros programas pelo Facebook, www.facebook.com/Rádio da IELB, e também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio CPT.
Baixe este e outros episódios também pelo podcast www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar o programa da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um grande prazer estar estudando a Palavra de Deus com você neste nosso programa Crescendo em Cristo. Nós nos despedimos desejando a você as mais ricas bênçãos do nosso bondoso Deus sobre você, sobre sua família, neste tempo santo de Advento e Natal. Um grande abraço e até o próximo programa. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.